Olá, colegas petroleiros, boa noite. Hoje é dia 18 de setembro de 2019 e finalmente estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o resultado das eleições da Petros, onde nós elegemos 2 conselheiros para o Conselho Deliberativo e um para o Conselho Fiscal. Antes de entrarmos nos resultados, eu vou falar de números porque é muito importante para entendermos esse resultado final. Tínhamos, ou melhor, temos como participantes da Petros 137.839 colegas, dos quais apenas 36.620 votaram, ou seja, apenas 27% dos patrocinados, os assistidos da Petros votaram. Isso é pesaroso, é uma vergonha para todos nós. Significa que não fizemos o dever de casa direito e significa que, apesar do empenho que nós tivemos, empenho da ANBEP, empenho dos sindicatos, o nosso empenho, o seu empenho, não conseguimos atingir pelo menos 60%, 70% daquilo que seria razoável numa votação de tamanha importância, tamanha envergadura. Mas, antes de continuarmos, eu queria muito te agradecer por você ter ajudado a divulgar os nossos vídeos, as nossas solicitações, para que todos participássemos e elegêssemos cada um dos candidatos, os candidatos que melhor pudessem nos representar, e nós tínhamos ao todo 2, 4, 6, 7 candidatos, 2 apoiados pela ANBEP, 2 apoiados pelo Fórum em Defesa da Petros e 3 candidatos independentes para o Conselho Deliberativo. E tínhamos apenas 2 para o Conselho Fiscal. Elegemos um conselheiro deliberativo, um candidato para o Conselho Deliberativo apoiado pelo Fórum, um outro apoiado pela ANBEP e elegemos um conselheiro fiscal apoiado pela ANBEP também. Agora vamos aos números e vamos a quem ganhou. O primeiro colocado foi o colega Norton Cardoso de Almeida e como suplente André Luiz de Araújo Santana com 11.181 votos. Essa foi a primeira dupla. A segunda dupla, que também ganhou e foi eleita para o Conselho Deliberativo, foram o José Roberto Keschel Vieira e o suplente Erval Cândido de Souza Filho, com 7.576 votos. Como vemos, entre o primeiro candidato e o segundo candidato, uma diferença de aproximadamente 4.000 votos em favor do candidato apoiados pelo Fórum em Defesa da Petros. Já para o Conselho Fiscal, tivemos apenas 2 chapas, a primeira de número 41 e a segunda de número 42. A primeira, Rinaldo Coy de Barros e Tereza da Silva Soares, que levou 17.761 votos e ganhou. E a segunda, de número 42, Cláudio da Costa Oliveira e Agnelson Camilo da Silva, com 17.697 votos. Uma diferença apenas de 45 votos entre uma dupla e a outra. A dupla que se elegeu com 17.761 e a dupla que não se elegeu, 17.697. Exatamente 45 votos. E agora vamos fazer uma análise rápida desses números. Se nós somarmos os votantes do Conselho Deliberativo, ou melhor, do Conselho Fiscal, junto com os votos nulos e branco, temos 36.620 votos. Votos que correspondem a exatamente o número de colegas que votaram nesse pleito, 36.620. Por outro lado, e por uma surpresa que deve ser explicada pela Petros, se somarmos os números de votos recebidos por todas as chapas e mais os votos brancos e nulos
para os votos dados à eleição de conselheiros do Conselho Fiscal, teremos um total de 36.710 votos. Uma diferença a maior de 90 votos, eu disse 90 votos, em tese inexplicáveis, porque era para serem 36.620 votos e não 36.710 votos. Como explicar isso? Não sei. Precisamos que a Petros dê mais informações a respeito dessa diferença numérica. E existem razões para tanto. Foram dados votos por telefone, foram dados votos pela internet, foram dados votos pelo app da Petros, foram dados uma série de votos e não houve, como os sindicatos gostariam que tivesse havido, uma apuração por região e uma apuração feita explicitando claramente como foram dados esses votos. E temos que convir, quando nós somamos os votos e encontramos uma diferença de 90 votos, isso teria feito toda a diferença no resultado final da eleição, né? Por outro lado, existe uma coisa muito importante. Todos nós sabemos e pudemos apenas manifestar uma intenção de voto para o Conselho Deliberativo e uma intenção de voto para o Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal, tudo bem, havia apenas uma vaga. No Conselho Deliberativo, havia 2 vagas. Por que então nos foi permitido dar apenas um voto? Por que não darmos 2 votos? Essa pergunta vai não apenas para a Petros, mas também para a comissão eleitoral que a Petros formou e que permitiu que esse absurdo fosse concretizado. Por quê? Ora, se nós temos 2 vagas e precisamos eleger 2 conselheiros, por que não podemos expressar 2 votos, só podemos expressar 1? Temos 2 vagas, 2 votos. Temos uma vaga, 1 voto. É assim nas eleições proporcionais para senador, quando temos 2 senadores concorrendo, ou melhor, 2 vagas para senadores concorrendo no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, qualquer outro estado, nós damos 2 votos. Por que não fazer a coisa muito mais simples como essa? Ou seja, 2 conselheiros, 2 votos. Mas muito mais importante e tão importante quanto que se façam essas mudanças, é preciso que a Petros explique essa diferença de 90 votos, né, no conjunto de votos válidos, votos brancos e votos nulos, quando somamos os votos dados aos conselheiros do Conselho Deliberativo eleitos. Outra coisa mais importante ainda. Apesar do dinheiro imenso que a ANBEP gastou nessa eleição, dinheiro depositado mensalmente por cada um dos 34.500 associados, o resultado que eles arranjaram foi pífio. Se compararmos o número de votos que o candidato do Fórum Ampliado, Norton, recebeu, 11.181, contra os 7.576, vemos uma diferença de aproximadamente 4.000 votos. Essa condição, por si só, não se explica tão simples assim. É que muito dos votos também foi dado para a outra dupla, o Antero e o Raul Correia-Reckten. Muito bem, mas o mais importante de tudo é dizer algo assim, não é contra a ANBEP, é a favor dos participantes, dos associados da ANBEP. Nós queremos que a ANBEP apoie todos os atos, todas as questões relacionadas a melhorar o nosso relacionamento com a Petros e a melhorar a nossa briga com a Petrobras. Nós sabemos, todos que somos ambepianos, que existe um escritório de advocacia que
impetrou uma ação contra a Petros e que até hoje não teve resultado nenhum, enquanto sindicatos e outros escritórios de advocacias privadas tiveram resultados positivos para muita gente. Uma pena que a Ambep, com 34.500 associados, não conseguiu sequer uma liminar. E, no entanto, gastou uma pequena fortuna para patrocinar os candidatos que ela apoiou. Não deveria ter feito isso? Eu acho que não. E muita gente que eu conheço também acha que não. O que a Ambep precisa fazer é, primeiro, investir profundamente em ser de fato e ter o direito de representar os associados aposentados da Petrobras, coisa que até hoje ela não conseguiu, e nós não vemos empenho das diretorias que aconteceram, que tivemos até agora na Ambep, para que isso viesse a acontecer. Esperamos que o atual presidente e a diretoria se empenhem ao máximo para conseguir esse reconhecimento formal, essa liderança natural que a Ambep tem por conta dos 34.500 associados e que ela se mova na direção de fazer coisas para o bem de todos e não de uma única parcela dos petroleiros. Como assim? É preciso que, agora superadas as eleições, todos estejamos efetivamente no mesmo barco. Não temos dois barcos, não temos duas opções, não temos uma terceira via de combater o PED assassino que não seja a proposta alternativa. Se a Ambep e os seus ilustres universitários tiverem, por favor, apresentem-a. Mas nós sabemos, porque participamos também da Ambep, eles não têm. Agora, e o que temos então? Temos a proposta alternativa do Fórum e temos o Plano Petros 3, que nós chamamos de plano assassino. Assassino não, de plano suicida. O PED é o plano assassino. Muito bem, queremos que a Ambep some com todas as forças que estão a favor de todos nós. Não existem duas viaturas, dois barcos, dois navios, existe um apenas e o inimigo é comum, é a Petrobras. A Petrobras e a Petros. Se somarmos os esforços e o dinheiro, né, que a Ambep gastou nesse pleito eleitoral, tivesse sido despendido, tivesse sido gasto, investido na proteção de nossos direitos, na contratação de um escritório de advocacia diferente ou conjuntamente com o escritório que está com a nossa ação na Ambep, talvez teríamos tido um resultado diferente. Os sindicatos conseguiram, outras associações de muito menor poder aquisitivo conseguiram, escritórios de advocacias independentes conseguiram, apenas a Ambep não conseguiu. Então, um apelo que todos nós fazemos para a Ambep é, uma vez que vocês entraram na política em favor dos petroleiros ou em tese para defender os direitos dos petroleiros, por favor, não a abandonem agora. Sim, porque não basta eleger, tem que continuar lutando. Não ganhamos nenhuma guerra. Se vocês ganharam uma luta elegendo dois, um no Conselho Deliberativo e outro no Conselho Fiscal, o Fórum também ganhou. Eles também elegeram com o dobro de votos de vocês, sem gastar essa fábula de dinheiro que vocês gastaram. Então, longe de ser uma crítica por crítica apenas, é um apelo que nós fazemos, os cabeças brancas, para que a Ambep se envolva de fato e de direito com todas as forças e todo o poder de 34.500 associados e diga junto com todo mundo o que é melhor para os associados da Petros. É continuar no PED assassino, migrar para o Petros 3, o plano suicida, ou a proposta alternativa que, ao ver
de 90% de todos que participam do Fórum em Defesa da Petros, é a única proposta que nos dá a liberdade de sonhar com um futuro melhor. É a única proposta que vai nos permitir respirar e continuar brigando na justiça para que a Petrobras pague o que é devido ao fundo. Não existem outras alternativas. A outra alternativa é uma grande chance de a Petrobras ser privatizada antes disso. Então, companheiros, amigos, colegas, as disputas eleitorais se encerraram. Que agora os novos eleitos aceitem o nosso convite, aceitem a mão que estamos estendendo, nós, os participantes dos Cabeças Brancas, e se encontrem com a gente para discutirmos e também servirmos para fazer a ponte entre vocês, eleitos, e o Fórum em Defesa da Petros. Não queremos ninguém fora do fórum, queremos que todos participem, que todos ajudem a compor uma proposta a melhor possível. É sacrificante, não é o ideal, mas é a melhor que podemos obter, respirar e continuar brigando na justiça para que tenhamos o direito e nós tenhamos o direito e a Petrobras a obrigação de cumprir com o que deve, com a sua dívida, efetuar o pagamento da dívida que ela deve para o plano. Então, se não ficou claro, vou reiterar o convite feito aos colegas eleitos. O Norton já está no fórum, o José Kerschel e o Linaldo Coy, para que aceitem um convite já formulado por outro colega Cabeça Branca e possamos nos reunir, conhecer vocês pessoalmente e apoiá-los e entender a visão de vocês no que diz respeito ao plano. Temos certeza que, ao vocês terem conhecimento do plano, estarão também junto com a maioria do plano, a maioria dos colegas que apoiam esse plano, e estaremos junto na luta pelos nossos direitos. Não estamos lutando para uma vaga no conselho ou na diretoria da Petros ou da Petrobras. Estamos lutando para garantirmos os nossos direitos pagos durante 20, 30, 40, 45 anos de contribuição contínua para a Petros. Amigo, obrigado a você que ao longo desses meses vem ouvindo os nossos vídeos, vem espalhando e compartilhando. Aproveito para solicitar que também compartilhe esse com o resultado das eleições. Agradeço muitíssimo a sua colaboração. Espero que você continue no nosso canal, porque quero ter o prazer de trazer notícias boas muito em breve para você e continuar aumentando o número de pessoas que possam ter as informações e com elas decidir o que é melhor para todos nós. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Não esquece de assinar o canal e vamos continuar a nossa luta, porque a guerra ainda não terminou, infelizmente, e precisamos ganhar todas as lutas que fizermos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.